relevantes. Bom, gente, então boa tarde para vocês. A gente vai, de novo, fazer a sequência das informações do sistema respiratório, do sistema digestório. Eu comentei já uma pequena parte, a parte introdutória do sistema digestório, e fica aí para a gente continuar. Eu deixei um ponto que é para que a gente vá relembrando algumas informações de nutrientes que foram colocados no assunto passado. E eu até comentei com as turmas, né? Eu disse, olha, é importante que a gente lembre o assunto de nutrientes, como é que são essas substâncias, como é que elas são montadas, porque no assunto de digestão, a gente vai precisar entender como é que elas são quebradas. Ou seja, para quebrar, precisa saber como é que ela foi montada antes. Então, é interessante que vocês tenham essa noção. Qualquer dúvida, volta lá no assunto ou pede as explicações para que eu passe para vocês aqui ou através das mensagens nos grupos individuais, tá? Não importa. Lembrando sempre que todo e qualquer tipo de questionamento que você pode fazer qualquer hora do dia o questionamento. Agora, não tem a necessidade e a obrigatoriedade de responder de forma instantânea, né? Então, fez a pergunta, assim que der para eu responder, eu respondo. Se for em aula, eu respondo em aula. Se der para responder em mensagem, eu respondo em mensagem. Então, eu coloquei uma sequência de substâncias, como, por exemplo, água, minerais, aminoácidos, monossacarídeos, substâncias que são muito pequenininhas e que, assim que a gente faz a ingestão, já faz a absorção. Lembra que a gente tem as etapas do sistema digestório: ingerir, digerir e absorver. Tá? São as etapas. Então, primeiro você ingere, para ele entrar no tubo digestório. Chegou no tubo digestório, nossas enzimas vão degradar aquilo que precisa ser degradado. Então, se for uma substância pequenininha, não precisa. Se for uma substância pequenininha, tranquilo. Ela já vai direto para os vasos sanguíneos que estão aqui próximo da mucosa intestinal. E aí você já faz o processo de distribuição. Mas se ela for uma substância grande, se ela for um disacarídeo, se ela for uma macromolécula, uma molécula gigante, aí sim, as enzimas precisam agir, hidrolisar, que significa quebrar essa substância através de uma reação de hidrólise, que é uma quebra introduzindo molécula de água, faz as reações, quebram a substância, deixam ela nas unidades pequenininhas, e aí a gente agora faz o processo de absorção dos materiais, dos nutrientes, certo? A gente ingere o alimento e absorve os nutrientes. Então, quais seriam eles? Os disacarídeos, certo? Aqueles que precisam ser digeridos. Os lipídios, as proteínas, os peptídeos, os ácidos nucleicos, substâncias que a gente considera como macromoléculas. Beleza? Então, eu deixei aqui, parei exatamente num ponto do slide, e é desse ponto do slide que a gente vai reiniciar nossas explicações. Como é que a gente vai avaliar essa sequência, né? Então, vou reiniciar do ponto onde eu parei, foi esse daqui, ó. Coloquei assim, relembrando, substâncias que não passam por processos digestivos. Então, coloquei aí minerais, água, vitaminas, tudo isso são substâncias grandes, pequenas, tão pequenas que não precisam passar por nenhum processo de digestão. A gente tem os monossacarídeos, o álcool, os ácidos graxos, os aminoácidos e as bases nitrogenadas, que são partes componentes dos ácidos nucleicos. Então, a gente tem aqui um monte de substância. Professor, não lembro de quase nenhuma. Então, dê uma olhadinha nos slides das aulas da terceira unidade, que você vai relembrar, ou dar uma olhadinha por aqui simples. As substâncias que vão ser digeridas, disacarídeos, polissacarídeos, lipídios simples, complexos, proteínas, peptídeos e ácidos nucleicos. Tá? Todas essas de cá, tá? Desse canto de cá, todas essas precisam ser digeridas. Então, precisam de enzimas, a gente vai entender o que são enzimas, para que ela seja degradada, se torne substâncias pequenas que a gente possa absorver. Por exemplo, os carboidratos vão virar monossacarídeos. Os lipídios vão ser quebrados em álcool e ácidos graxos. Proteínas têm que ser degradadas e peptídeos têm que ser degradados em aminoácidos. E os ácidos nucleicos viram monossacarídeos, minerais e base nitrogenada, e a gente absorve. Certo? Depois que ela é absorvida, aí no nosso corpo a gente vai montar de acordo com a nossa sequência genética, com a nossa necessidade orgânica. Então, as etapas que a nutrição ela vai precisar são essas. Então, a primeira você tem que ingerir, claro, né? Como é que você vai digerir? Estou digerindo a comida. Porque tem gente que é tão chimão que faz a digestão da comida do outro só olhando, né? Não sei se tem alguém por aí assistindo o vídeo que está nessa condição, tá?
cara está comendo, ele olha tanto que a comida desaparece só com o olhar dele. Não existe. Primeiro você tem que ingerir, certo? Assim que você faz a ingestão, aí seu sistema digestório vai fazer a digestão. Porque essas substâncias, elas são digestivas, ou seja, elas são digeríveis. Certo? Então, faz o processo de digestão e a partir do momento que ela é digerida, aí você consegue fazer a absorção do alimento. Tá? Então, são as 3 etapas da nutrição. Ingerir, digerir e absorver os nutrientes. Depois que você digere, você absorve, tem muita coisa que não precisa, tá? Para você ficar empanzinado com aquela barriga cheiona, o que é que você vai fazer? Eliminar. Todo mundo sabe como é esse nome desse processo, né? A evacuação dos restos não digeridos pelo tubo digestório. Parece uma coisa muito romântica. Todo mundo está percebendo que é defecar, né? Então, você vai defecar a sequência do processo. Passou pelo tubo, então começou a ter que sair. Tá? Não vai ficar tudo, não tem como ficar tudo. Nem a água fica toda, porque as fezes, para serem bem eliminadas, elas têm que ser pastosas, ou seja, ela tem que ter um certo percentual de água. Você não pode ressecar demais, porque senão vai dar trabalho sair, tá? Só no torno para dar uma saída aí. Então, para ingerir, claro, então a gente começa analisando o sistema digestório por onde? Pela boca. A boca, como sendo um órgão, ela é composta por alguns componentes básicos. Então, a gente vai encontrar algumas estruturas, como, por exemplo, a língua, os dentes e as glândulas salivares. A gente vai precisar entender quais são as funções que cada um desses componentes tem. Tá? Dos dentes, da língua e das glândulas salivares. Dente, língua e glândulas salivares, eu acho que não seja algo muito difícil de vocês entenderem, né, as funções. Dente para cortar, triturar, claro. Vão ter grupos de dentes, estrutura de dente, então que o livro de vocês não está trazendo. Tá? Assim que a gente vai olhando, acompanhando o livro de perto, vai percebendo que ele tem muitas falhas, então é muito mais para o que acontece de importância da substância no corpo e não o sistema como um todo. Eu acho que é interessantíssimo que você entenda como é a estrutura do seu corpo. Então, por isso que a gente vai avaliar a estrutura do dente, das línguas e a importância das glândulas salivares. Começando por ela. Essas glândulas salivares, elas têm a função de liberar saliva. A gente conhece como cúspide, certo? Então, jogou para fora é cúspide, está aqui na saliva. Mas qual seria essa função de saliva? Simples, né? Assim que você pega qualquer alimento, tá? Um alimento que, teoricamente, está um pouco mais seco, você coloca na boca, tá? Assim que você coloca na boca, você vai molhando o alimento para facilitar a sua mastigação. Essa é a primeira função dela, certo? Umedecer, molhar o alimento. Eu acho que isso daí é claríssimo para vocês. Ela é tão importante, a função dela, que mesmo que o alimento não chegue na boca, você já começa a produzir. Não tem aquele negócio lá, você sentiu o cheiro e ficou com água na boca? Sentiu o cheiro de uma comida boa, ficou com água na boca. Tá? O que é essa água na boca? Saliva que você produziu. Ela começa a ser produzida ou pelas paratoides, que ficam mais aqui em cima, aqui próximo do canto da maxila, da mandíbula, e aquelas que são sublinguais. Então, produz aqui, molha a superfície da língua, e aí você consegue molhar o alimento. Ela não é só importante para que você molhe o alimento, é porque também, se você não molhar o alimento, você não vai conseguir sentir o gosto. Tá? Então, aqueles sabores doce, amargo, azedo, salgado, a gente consegue identificar quando ele se dissipa, quando ele se dilui na saliva. Então, distribui na superfície, porque a grande parte do gosto é pelo sentido do olfato, né? A gente sente o cheiro, junta com o doce, o azedo, o salgado, o amargo, e você consegue definir o sabor do alimento. Então, ela molha o alimento, facilita a distribuição dessa substância na superfície da língua, para que você sinta o gosto, mas também ela tem uma outra função, que é a ação enzimática. Então, essa substância que a gente chama de enzima, a gente vai imaginar como se fossem algumas tesouras biológicas. Tá? Isso daí é o químico que a gente vai usar. Qual é a função dela? Então, lembre, por exemplo, um polissacarídeo é formado pela união de vários
aminoácidos. Então, o que é que ele faz? Ele vai cortando e separando cada um desses aminoácidos. Só que cada tesoura dessa, ou seja, cada enzima dessa, ela só consegue quebrar um tipo de substância. Então, por exemplo, a pitialina, de todos os nutrientes, todos os alimentos que você consegue ingerir, a pitialina só vai agir sobre uma substância chamada amido, certo? Que é um carboidrato polissacarídeo de reserva de plantas. A gente encontra onde? No arroz, a gente encontra na farinha, tá? Então, tem várias fontes no alimento que são ricos em amido. Tem até uma prática que eu posso passar para vocês depois. Tem essas duas do livro, da página 34 do livro de vocês, que vocês podem fazer tranquilamente, não tem muito trabalho. Vão conseguir entender as funções que estão ali desempenhadas, o que foi que aconteceu nesse processo. Então, essa enzima age logo na boca. Então, a gente tem na boca já dois tipos de digestão. Quando você coloca o alimento na boca, vai mastigar, movimentar, então é uma digestão mecânica. Mas assim que a enzima pitialina, que é uma amilase vai digerir um amido. Então, essa amilase, ela vai quebrando o amido, passa, claro, todo? Não, porque você não demora muito tempo com o alimento na boca, né? Teoricamente, a gente teria que mastigar cerca de 20 vezes o alimento antes de engolir. Claro, eu acho que tem gente aí que não mastiga duas, já engole inteiro, né? Mas a maior parte para que o alimento fique bem degradado, para que ele fique bem quebrado e facilite e aumente a capacidade de digestão, é necessário que você mastigue bem. Mas esse tempo que fica aí não é suficiente para você digerir todo o amido que tem. Então, ele vai ser completada a sua digestão no intestino delgado, certo? Quando você passar adiante esse alimento pelo tubo digestório. Então, função da saliva. Molha o alimento e contém a pitialina que vai fazer a digestão química. A língua, ela tem aquela função relacionada com o gosto do alimento, mas ela vai fazer a movimentação. Então, não sei se você percebe, mas para você engolir qualquer alimento, a língua é que vai fazer esse movimento de empurrar para o esôfago. Ela é que empurra. Então, tem um caso clínico de uma mulher, uma brasileira, que ela nasceu sem a língua. Tá? Foi uma deficiência congênita, tá, gente? Ela nasceu sem a língua, não foi que ela perdeu durante qualquer processo. Ela nasceu sem ela, e isso daí dá uma dificuldade enorme para duas coisas. E a mais importante delas, tá? A mais importante delas é engolir, a outra seria falar. Mas a mais importante é a deglutição. Se você for tentar engolir qualquer coisa sem fazer o movimento de deglutição e sem a língua empurrar, normalmente isso faz com que ela vá para a laringe e para a traqueia, então você engasga. Então, uma pessoa dessa teve que aprender de tantas formas para poder engolir. Claro, a fala foi uma dificuldade enorme também para essa pessoa. Então, todos aqueles fonemas, que são muitos, tá? Tirando as vogais, o P, o B e o M, todas essas que são labiais, ela teve que moldar a sua forma de falar para poder falar sem o uso da língua. T, a língua topa lá no céu da boca, próximo da região dos dentes. O C, ela junta. Então, os fonemas, eles têm uma dificuldade muito grande e praticamente impossível. No caso dela, foi só muito difícil. Certo, gente? Essa pessoa conseguiu fazer. Mas ela movimenta, a função dela é movimentar. Tá? Mastigou desse lado de cá, cansou esse lado, então você joga o alimento para o outro e vai, além de misturar com a saliva, vai movimentando. Tudo isso é mecânico, é movimento. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto seria identificar o paladar, o sabor dos alimentos pela presença de papilas gustativas, que não interessa agora, por enquanto, porque tem os sentidos do corpo humano que a gente avalia até o final do ano. Bom, os outros órgãos que estão faltando aqui são os dentes. Então, os dentes, eu deixei para um slide um pouco maior, por quê? Porque a gente precisa analisar toda a sua estrutura. Então, ele tem uma camada chamada de coroa, essa parte que fica aqui, acima da gengiva. Tem uma parte de raiz, aquela que fica dentro do osso. Quando você levanta aqui, dá para ver uns trilhozinhos, tá? Esse trilhozinho que é maior do que a coroa. Lembrem disso, porque ela tem que encravar, né, gente? Ela tem que dar uma sustentabilidade grande. Então, coroa é aquilo que é visível, é aquilo que é branquinho, mas que com o passar do tempo, se você não tratar bem, vai ficando assim, amarelinho e tal. E aí você tem a raiz que ela está encravada no osso,
certo? Tá na parte óssea. Então, essas daí são as duas regiões do dente. Aí tem as camadas do dente. Essas camadas do dente é de fora para dentro que a gente está avaliando. Então, ela tem essa parte branca, que é a mais externa, chamada de esmalte, tá? Um revestimento de epiderme, tá? Epidérmico, né? Ou ectodérmico, é um revestimento, não epidérmico, tá, gente? É um revestimento de origem do tecido ectoderme, lá do desenvolvimento embrionário. Ele tem uma alta resistência, e além de tudo ele é branquinho, tá? O dente fica bonitinho, branquinho, quando ele está sem nenhuma perturbação. Quando ele começa a ser destruído, a gente vai tornando ou percebendo o dente mais amarelado, que é a segunda camada. Essa dentina é a camada óssea, né, o tecido ósseo mesmo. Ela tem a tonalidade amarela, então quando você vai ficando com o dente amarelo, que não é sujeira, né, que o dentista não consegue limpar, você não consegue tirar com a escova, isso daí já é um desgaste do esmalte, e aí você está ficando praticamente com a dentina. E essa dentina é aquilo que protege a camada de sensibilidade do dente, ou seja, aquela onde tem nervos e vasos sanguíneos, tem artéria, veia e capilar. Então, quando por exemplo, qualquer infecção atinge o dente e que ele começa a doer, ele só começa a doer porque a infecção atingiu a polpa, certo? A polpa do dente. Ou seja, vai ter sangramento, mas também vai ter uma sensibilidade grande, e a sensibilidade é importante, porque você sabe que o seu corpo está sendo consumido. E aí você vai se prevenir desse problema de saúde, todo mundo sabe como é que a gente chama, né? A gente chama esse problema de cárie. Então, esses dentes, a gente tem duas sequências, ou uma sequência de duas etapas de formação de dentes, aquela que o bebezinho vai fazendo com que a criancinha ela vai tendo o surgimento de alguns dentes, são 20 no total que surgem. Esses dentes, eles são presos apenas na epiderme, na mucosa, então é uma camada mais sutil e que é facilmente arrancada, certo? A molecada, a gente tá pequenininha, arranca assim, vai empurrando com a língua, mole, tá. Se não tiver cuidado, mastiga um chiclete ou como uma bala daquela mais grudenta, gruda no dente e arranca, você engole e nem percebe, certo? Então, essa dentição, que a gente chama de primeira dentição ou dentição de leite, ela é uma dentição provisória. Você vai perder a criança perde todos eles, mas ela não perde, fica só aquele trechinho de 6 anos, fica banguelinha, sabe, bonito nas fotos, faltando aquele dente aqui, tá? Então, aquela etapa, ela vai ser totalmente substituída. E vai ficar a segunda sequência, que é a camada de dente permanente, que pode chegar a 32. Por que eu digo que pode chegar? Porque tem 4 dentes, são os 2 últimos de cada arcada, a direita, a esquerda, de cima e baixo. Então, esses aí podem não nascer. E, geralmente, quando nascem, eles provocam distúrbio na arcada, porque eles são muito distantes ou muito próximos da parte superior, ou eles atrapalham a articulação da maxila com a mandíbula com a maxila superior, ou ele provoca ferimentos na parte posterior, ou ele atrapalha toda a estrutura de dentes daqui para fora, para dentro. Ele vai empurrando a dentição, vai fazendo um movimento para dentro, e os dentes vão ficando, ao invés de ser mais inclinados, eles ficam assim, tá? Tocando no outro. Ao invés de ser mais reto, eles vão dobrando. E a raiz também vai entortando. Então, tudo isso daí vai remodelando de uma forma insatisfatória, e aí tem que fazer aquele tratamento com ortodontia para equilibrar, certo? Talvez tenha alguns alunos aí que assistindo que tenham esse tratamento, sabe como é doloroso, eu já fiz. É muito doloroso porque ele mexe com a raiz, vai pressionando a raiz para que ela volte para o lugar onde ela está, certo? Então, a dentição. Pode ter 32, mas alguns só tem 28, alguns só tem 30, porque alguns deles não chegam a nascer, ficam na parte óssea ainda sem passar para acima da camada de gengiva, certo? Então, a gente tem 4 grupos de dentes. Os incisivos, são esses 4 da frente, tá? O dente do sorriso, tá? Junto com os caninos, que são 4. Então, coloquei 8, gente, porque são 4 em cima e 4 embaixo. A gente repete a sequência, né? Incisivos, eles são bem fininhos. Para que fininho? Para servir como se fosse uma tesoura, tá? E uma tesoura, você sabe, né? Uma tesoura, ela não corta batendo em cima da parte, uma parte na outra da tesoura. Ela raspa. Então, nossa dentição, ela tem que ficar a de cima um pouco mais afastada, tá? Passando, não assim
e não assim nem assim, tá, gente? Ela tem que ficar raspando mesmo. Então, para facilitar essa etapa que é cortar o alimento. Se o alimento estiver muito duro e você não consegue cortar, então você rasga. Você crava os caninos, tá? São as presas, e aí puxa o alimento. A carne dura você bota aqui, ó, né? E joga ele para lá para poder rasgar. E aí depois que rasga, você vai tirando os filamentos e engolindo. Os pré-molares, junto com os molares, têm a função de triturar o alimento. Eles são mais achatados, então eles mastigam, trituram o alimento que você fez a deglutição. Corta com os incisivos, rasga com os caninos, tá? São perfurantes, e aí você tritura com os molares e pré-molares. Então, cada um deles tem uma função bem definida. E assim que você faz o uso de alimento, alimentou-se, tá? Ficou uma certa camada de açúcar, ela pode prejudicar essa camada protetora do dente, e essa camada protetora do dente ela vai sendo corroída, que é o que a gente chama de cárie. Então, a cárie tem uma sequência, tá? Para que ela seja produzida. Primeiro, se acumula uma certa quantidade de açúcar, as bactérias vão se acumulando ali, formando uma placa bacteriana. Esse acúmulo bacteriano libera uma acidez que corrói o esmalte, que corrói a dentina e pode atingir a polpa. E aí, nesse caso, quando começa a ficar já pretinho, aquela manchinha pretinha, então isso daí já é a lesão de cárie, como os dentistas falam pra gente. Viu? Então, como é que eu evito tudo isso daí? Higiene bucal. Não tem o que fazer. Fio dental, vai periodicamente ao dentista, quando a gente lembra, né? Mas tem que ir sempre para evitar que prejudique, porque tem nada melhor do que a dentição natural, certo? Porque para perder um dente e colocar implante é uma coisa chata. Camadas, estruturas e tipos de dentes. Olha só, gente, as imagens que a gente tem aqui. Fica fora do dente é a coroa, fica fora da gengiva. Desculpa, tá, gente? Ficar fora do dente é horrível, né? Fica fora, acima da gengiva é a coroa, então toda essa parte aqui. Dentro do osso é a raiz, mas observe que aqui a gente tem as camadas. O esmalte, camada mais externa, protetora. A dentina, camada óssea, mais amarelada. E a polpa, certo, gente? Então essa camada daqui é onde tem, tá vendo aqui, ó, azulzinho, amarelinho, são os vasos sanguíneos e nervo, amarelinho, o nervo, azul, as veias e o vermelhinho lá atrás são as arteríolas que vão levando e trazendo sangue, respectivamente. Bom, aqui são as duas dentições, tá? As duas dentições. A dentição, ou os grupos de dentes, né? Os incisivos, os caninos, estão aqui, ó, os dois de cima, os dois de baixo, né? Aqui, ó, os dois de baixo. Os pré-molares são esses dois primeiros, e os molares são os três últimos. Tá? No caso da maioria de vocês, eu acho que todos, né? Porque o último molar, que é o dentiqueiro, ele nasce bem depois, incomoda pra caramba quando está nascendo. São os últimos três, certo? Então, você pegando dos quatro da presa, os dois na sequência são pré-molares, e o que vier depois são os molares. Tá? É assim que a gente define os grupos de dentes. Observe que os dentes na sua parte inferior, eles têm algumas concavidades que é aqui, basicamente, que pode acumular uma grande quantidade de açúcar, porque você não consegue raspar, e aí ele vai acumulando, formando placa, ou aqui, ou próximo da gengiva. Certo? Vocês podem perceber que ele começa muito próximo da gengiva, ou na parte superior, que é onde a gente tem que ter bastante cuidado de limpeza, tá? Escovar, passar 10, 20 vezes a escova no mesmo lugar, sem muita força, mas para que tire a sujeira como um todo. Bom, se não fizer isso, surge a cárie. E a cárie está aqui, a sequência do processo, tá vendo? Ó? Acumulou a sujeira, formou a placa bacteriana, mais alimento fica retido, provoca aquela manchinha e aí ele começa a fazer a perfuração do esmalte, dentina, chegou na polpa. Então, chegou aqui, dor de dente. Certo? Chegou aí, não tem como. Tem que fazer um anestésico, fazer um processo de restauração. Muitas vezes tem que fazer, o dentista recomenda fazer a retirada total dessa camada, né? E colocar material mais sólido, consistente, para evitar um distúrbio pior. Bom, gente, então essa sequência, ela vai iniciar a partir de agora a faringe, gestão de alimentos, só que, como o nosso tempo está praticamente no fim, tá? O nosso tempo tem um limite para a nossa aula, então eu paro aqui, próxima aula a gente reinicia
a partir da faringe, esôfago, e aí segue a sequência completa do sistema digestório, certo? Então, agradeço a todos a paciência de vocês e até a próxima aula.